Então, né, vou jogar a bola já para vocês, para trazer um ponto de vista um pouco técnico, e você que, né, é bem engajado nessa parte de negócios. Como que vocês acham aí que foi essa inteligência artificial conseguiu sair tanto dessa área da TI, né, que era exclusiva da TI, e agora tá dominando e entrando para diversos outros setores, né, outras áreas que... Agora a gente vê em tudo, em e-commerce, né, em plataformas digitais, seja uma indústria, seja uma loja, não tá mais, né, só aqui na tecnologia como a gente achava que ia ficar. Eu diria que é por 4 razões, e vou listá-las um pouco na sequência, não sei se tem uma mais importante da outra, aliás, eu acho que as 4 funcionam só juntas, que é... De fato, um amadurecimento no lado da inteligência artificial, primeiro, na sofisticação dos algoritmos. Se chegou um momento em que os algoritmos eles já estão bem maduros e refletem a forma como o cérebro humano toma decisões, o que tornou a inteligência artificial bastante assertiva e muito diferente da lógica tradicional de software, que era uma lógica mais básica. Se A, então B. Enquanto na inteligência artificial tem uma camada de raciocínio que a gente não controla, que fundamentalmente está vinculado às redes neurais, que são muito sofisticadas agora. A segunda grande coisa que permitiu a inteligência artificial hoje ser tão espalhada, diria que é o poder computacional que se alcançou, e particularmente a arquitetura das GPUs. Não é à toa que a NVIDIA seja a companhia mais valiosa do mundo hoje, porque esteve atrás desta reformulação da computação acelerada, né, Accelerated Computing, que permitiu com que esses algoritmos tão complexos, tão sofisticados, eles entregassem o valor. E o terceiro ponto, dados, porque de nada adianta a gente ter algoritmos complexos, computação acelerada através das GPUs, se a gente não tiver os dados. E algo que aconteceu particularmente nos últimos anos é um aumento exponencial no volume e até na granularidade dos dados. O nível de detalhe através do qual a gente consegue chegar sobre dados de nosso cliente, consumidor, independente da indústria que a gente tiver, é gigantesco. E o quarto ponto é a interface. A interface simples de ferramentas, ainda mais de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, Gemini e vários outros, permitem com que a adoção seja mais massiva. Enquanto, faço uma analogia com a Web3, que também poderosa, o metaverso, se falava muito nos anos anteriores, mas carecia de uma interface que fosse intuitiva para a maioria das pessoas. E por mais que a tecnologia fosse promissora, não conseguiu pegar tanto quanto a inteligência artificial. O metaverso ele teve um pico ali, né? Começou a se falar bastante e depois deu uma decaída. Exatamente. O que aconteceu naquele caso foi muito vinculado à usabilidade das ferramentas e até o entendimento delas. Não acho que seja pelo valor, porque inclusive o metaverso hoje a nível industrial é muito utilizado, mas não deu para poder alcançar o mesmo volume de pessoas. Hoje são 700 milhões de usuários mensais do ChatGPT, apenas, o que faz com que seja realmente uma tecnologia de adoção massiva. Eu realmente acho que tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa interface, fácil. Você vai ganhando o público, o usuário final. A empresa vai começar a ter gente com ideias. Por que eu não uso isso aqui? Por que eu não tento? Por que eu não faço? Isso começa a ganhar. E a hora que você tem uma interface fácil, que você faz uma pergunta fácil e simples, você pode pôr em qualquer área. Porque os dados estão lá. Então, a gente aprendeu, eu tenho esses dados, eu posso usar eles de tal maneira. Então, onde eu vou jogá-los? O que eu posso fazer com eles? O que eu posso trazer de enriquecimento? Então, isso ficou muito mais fácil. Ficou mais simples. E é a evolução tecnológica. A gente está nesses momentos de inovações, coisas novas, e é tudo muito rápido. Então, a gente passa de uma ideia de IA para, de repente, a gente está extremamente preocupado com a segurança da IA, porque ela já está acontecendo, ela já é muita coisa. Sim. Então, é muito rápido tudo isso. Sim. E a IA, né, ela trouxe muito agora o foco pro usuário. Que antes a gente, né, não tinha tanto esse foco, mas agora o usuário final, ele pode também dar muitas cartadas, né, tipo, nos negócios, porque é tudo agora muito mais voltado para ele. Então, como que vocês enxergam essa inteligência artificial? Eu tava aqui, né, pensando enquanto eu tava estudando sobre esse tema,
que a IA generativa, ela veio com um grande boom, né, por causa do ChatGPT e essa parte de criação de imagens, de criação de escritas, mas vocês acham que a IA generativa vai ganhar mais força aí nos próximos anos nessa parte de entender o usuário para ser mais específica as coisas direcionadas para eles? Porque hoje a gente já tem um pouco disso, né? Quando a gente busca, já vem ali algumas coisas, né, mostrando pra você, isso daqui talvez você goste e tal. Mas vocês acham que isso vai ser bem mais assertivo do que no momento? A IA preditiva vai ter um boom maior do que a generativa? Tem um desafio aqui, Mavi, e já me antecipo, eu acredito que nem tanto quanto a gente possa imaginar, por um motivo simples. Esses modelos, eles estão chegando a um teto com base na arquitetura atual tecnológica da inteligência artificial, porque, na verdade, eles estão já depletando todos os dados que tem na internet e disponíveis para serem treinados. E isso faz com que, óbvio, podem se alcançar alguns graus de personalização, mas eles não têm, digamos, quase mais novo conteúdo em cima do qual eles podem se aprimorar. E motivo pelo qual hoje estão aumentando os custos de treinamento de modelos, porque você tem que gerar novos dados, que é todo o tema dos dados sintéticos, e também tem um desafio de retroalimentação, que estão se começando a treinar os modelos com o próprio output da inteligência artificial generativa, que porém pode ser enviesado, pode ser uma alucinação e assim por diante. E então, hoje em dia, no lado da IA generativa, por como ela eu acho que a gente não vai ver enormes inovações ou mudanças dramáticas na usabilidade nos próximos anos, no curto prazo. Não quer dizer que futuramente, ainda mais nessa corrida para agora, a próxima fase é a inteligência artificial general, né, que é AGI, mas da qual podemos discutir depois. Então, uma das coisas que pode estar acontecendo, que sim, porém está em linha com um pouco o que você disse, com uma maior personalização, uma maior controle também da ferramenta, uma tendência para os Small Language Models ou os Private Language Models, não é? Tudo que a gente está usando hoje de forma massiva são principalmente Large Language Models, são os grandes modelos lá fora, onde privacidade é um desafio, onde alucinação é outro, onde generalização é um terceiro. Agora, os Private Language Models são mais específicos, podem ser específicos de uma companhia que consegue proteger então as próprias informações e mesmo assim ter uma IA generativa. Naquele caso consegue-se sim personalizar muito mais, porque de fato tem um volume menor de dados em cima do qual eles são treinados, e aí consegue-se, consequentemente, ser um pouco mais específicos, que é um problema dos Large Language Models, porque os Large Language Models, eles têm tanto conhecimento que, às vezes, generalizam um pouco as respostas. E o segundo grande modelo, o tipo, que são os Small Language Models, são mais por aplicação. Então, por exemplo, uma IA generativa mais específica para a saúde, uma IA generativa mais específica para o agronegócio, uma IA generativa mais específica para qualquer tipo de setor, que acaba, porém, de novo, também indo um pouquinho mais na direção da personalização, eu acho. Eu acho que é bem essa ideia mesmo. Eu acho que, de novidade, a gente teve o surgimento, a gente teve o boom agora de imagens, de vídeo, de voz. E não acho que vai vir algo tão grande como foi vídeo e imagem que a gente tem visto por aí. Acho que agora é muito mais o refinamento, porque é exatamente isso. Tem a curva de coisas para se aprender. O que tem na internet já acabou. Como que a gente faz? Quando a gente está sem ideias? A gente sai, vai dar uma volta, olha coisas novas, aprende coisas novas e tem novas ideias. Exato. A IA não consegue sair e voltar a aprender. Então, tá chegando no limite. Então, ou a gente precisa de mais gente colocando mais informação lá, mas que tipo de informação, né? Como que você vai treinar? O que você vai pôr de dados? Agora, eu acho que é mais a hora do refinamento, dos estudos, de como é realmente que o ChatGPT vai trabalhar para ajudar as empresas. Como que as próprias empresas vão trabalhar IA dentro delas. Esse refinamento dos prompts privados mesmo, internos e tudo mais. Até porque, recentemente, assim, os números que chegaram de algumas pesquisas e estudos mostram que chegamos a um certo ponto, digamos, quase um hype, uma bolha atual, do momento atual da inteligência artificial. O MIT recentemente publicou que 95% dos pilotos, que não quer dizer, enfim, de projetos inteiros, mas pilotos de IA nas empresas ainda não conseguem trazer um resultado concreto.
E aí também tem, digamos, outros desafios vinculados à explicabilidade, vinculados à privacidade de dados, o que nos faz pensar que temos que criar as bases para, digamos, um uso mais responsável, um uso muito mais humano, inclusive, mais crítico também nas ferramentas, porque, inclusive, aponta que a falta de resultado de algum desses pilotos é muito vinculado à falta de treinamento das equipes, à falta de estruturação dos dados das empresas que fazem esses pilotos e assim por diante. A gente não está colocando nenhuma dúvida em cima do poder da tecnologia, inclusive a gente vê isso em nosso dia a dia, mas quando a gente transfere isso para o mundo corporativo, ainda temos algumas barreiras, alguns desafios que precisam ser resolvidos. Muitos deles são vinculados ao que a gente está falando agora.